Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e conto um caso. Daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. O caso de hoje foi sugerido pela inscrita Joeli Nascimento, então muito obrigada pela sugestão. E lembrando que quem quiser fazer alguma sugestão de caso, coloque sempre essas palavras no comentário, sugestão de caso, que daí fica mais fácil para eu procurar dentre os comentários e anotar a sua sugestão. Quando eu estava pesquisando esse caso, uma coisa que eu queria comentar com vocês é que a maioria das pessoas que fizeram vídeos e também documentários, né, que eu assisti sobre esse caso, focam muito no criminoso, né, e deixam a história da sobrevivência que traz esse caso meio em segundo plano. Isso me incomodou um pouco. É claro que é importante a gente discutir sempre a mente do criminoso, né? Eu acho muito interessante, até como já comentei aqui, de a gente tentar entender como que um semelhante nosso, né, outro ser humano faz coisas tão terríveis. Mas nesse caso, eu acho que o foco tem que estar nas vítimas e na pessoa que sobreviveu. Então é dessa forma que eu vou contar aqui. E um detalhe, ela não só sobreviveu, mas ela ajudou a pegar esse criminoso. Então é óbvio que a gente vai falar dela. E o nome dela é Lisa McVeigh. A Lisa, na época dos fatos, ela tinha 17 anos, o ano era 1984. E apesar da pouca idade, a Lisa, já nessa época da vida e na adolescência, ela já era uma menina muito forte. E essa característica, infelizmente, ela não desenvolveu de uma maneira saudável. Na verdade, a Lisa, desde os 2 anos, ela já sofria bastante. Isso porque a mãe dela, ela era uma mãe solo, e até aí tudo bem, mas ela sofria muito com o abuso de substâncias. E isso, claro, não era um ambiente saudável para Lisa crescer, então ela foi tirada dessa casa onde a mãe morava, e isso fez com que a partir dali ela começasse a pular de casa em casa, ela não tinha mais um endereço fixo, um lugar para ela se estabelecer, até que só aos 14 anos ela foi morar com a avó dela. Mas as coisas não melhoraram muito. Primeiro porque essa avó, ela nunca tinha sido presente na vida da Lisa, né? A relação das duas era só assim, essa de título, né? Eu sou sua avó, você é minha neta, não tinha nenhum laço realmente de amor, de afeto, então isso já dificultou bastante. Mas o pior de tudo é que essa avó da Lisa tinha um namorado. E esse namorado começou a abusar da Lisa, não só fisicamente, como também mentalmente, emocionalmente, de todas as formas possíveis. Era um ambiente terrível, de medo, de abandono, ela não tinha, assim, nada ali para conseguir ter algum tipo de afeto de ninguém naquela casa. Esse namorado da avó dela também obrigava a Lisa a chamar ele de pai em público. E ele tinha um sobrenome que era Rhodes. E ele falou que agora ela não era mais a Lisa McVeigh, e sim a Lisa Rhodes. Ele fazia tudo isso com ela e ainda queria alterar o nome dela, a personalidade dela, quem ela realmente era. E isso, infelizmente, durou alguns anos, cerca de 3 anos. Agora a Lisa estava com 17 anos, né? Como eu comentei, que é aqui onde tudo vai acontecer. E ela trabalhava, nessa época, numa loja de donuts, a Krispy Kreme, que, diga-se de passagem, é o melhor donuts que eu já comi na minha vida, sem dúvida nenhuma. E a loja ficava cerca de uns 20 minutos da casa dela de bicicleta. Ela sempre ia e voltava para o trabalho de bicicleta. Nesse caso aqui, gente, um parênteses, eu consegui muitos detalhes assim exatos de ruas, caminhos que foram feitos, tá? Eu vou tentar colocar aqui na edição de alguma forma para vocês entenderem, porque eu acho que fica mais rico aqui, né? Fica com mais informações para vocês e também para vocês terem mais noção dos espaços, das distâncias e tudo mais. Mas as pessoas que estão só me ouvindo, né, que não estão vendo ali o celular o tempo inteiro, não fiquem preocupados, porque eu vou sempre descrever aqui para vocês também. Bom, então a gente chega aqui no dia dos fatos, que é o dia 3 de novembro.
Nesse dia, o chefe da Lisa pediu para ela fazer um turno duplo. Ela nunca tinha feito turnos duplos, assim, ela só trabalhava um e ia para casa. Mas nesse dia ela aceitou, né, mesmo sendo uma coisa que ela nunca fez. E o que aconteceu era que, como era um turno duplo, ela saiu bem mais tarde da loja, cerca de 2, 3 da manhã, e ela nunca mais foi vista. A sua bicicleta foi encontrada ali, meio que entre esse caminho que ela fazia da casa para a loja. Inclusive, também tinham vários pertences dela perto da bicicleta no chão e até uma sacola cheia de donuts. Rapidamente, a dona, né, da bicicleta foi identificada, só que ela foi identificada como Lisa Rhodes, como eu falei pra vocês, né, que era esse namorado da avó, que dizia que ela era Lisa Rhodes, que queria usar o sobrenome dele, mas na verdade era Lisa McVeigh. Muito rapidamente também a mídia foi informada, então as TVs estavam noticiando esse desaparecimento e buscas eram feitas, mas nada era encontrado. Só que, para surpresa de todos, 2 dias depois, ou seja, no dia 5, a Lisa simplesmente apareceu na casa dela como se nada tivesse acontecido. Ela contou que havia sido sequestrada e mantida em cativeiro durante esses 2 dias. Só que ao invés do namorado ali da avó dela ficar feliz que ela tinha voltado e saber o que aconteceu, ele começou a espancar a Lisa. E isso durou horas até que a avó da Lisa, assim, diga-se de passagem, uma péssima avó, decidiu chamar a polícia e levar a sério o que ela estava contando. Porque se dependesse do namorado da avó, ele só ficava falando que ela saiu pra ficar com alguém, e que ela devia estar usando drogas ou qualquer coisa assim, e daí agora resolveu voltar pra casa, o que não era nem próximo da verdade. Então a Lisa foi levada à polícia e lá ela começou a contar tudo o que aconteceu com ela durante esses 2 dias de cativeiro. A Lisa, ela contou que naquele dia, né, o chefe pediu pra ela fazer um turno duplo. Ela disse que ela liga pra avó pra saber se ela podia fazer ou não. A avó disse que sim. E ela também tava querendo fazer esse turno duplo, mesmo que fosse uma coisa que ela nunca fazia, porque ela tinha aí um compromisso depois do horário habitual dela de trabalho que ela tava querendo adiar, sabe? Ela tava pensando melhor nesse compromisso e daí ela achou que era uma boa ideia de repente ficar no trabalho aí e postergar um pouquinho esse compromisso. Só que esse compromisso, gente, não era assim simplesmente um encontro ou alguma coisa do tipo. Era que ela não queria voltar para casa naquele dia, porque naquele dia ela já tinha decidido que iria chegar em casa e iria tirar a própria vida. Ela já tinha até escrito uma carta de despedida antes de ir para o trabalho. Essa carta estava na casa, pelo que eu entendi. Então ela sabia, ela já tinha decidido que a hora que ela chegasse na casa dela, isso iria acontecer. Então, quando teve essa oportunidade, digamos assim, dela fazer um turno duplo, ela disse que pensou assim, bom, eu vou fazer então mais umas horas aqui de trabalho e de repente eu penso mesmo se é isso que eu quero. Na carta de despedida, ela contava assim que ela não aguentava mais viver naquela casa, sofrendo aqueles abusos, que ela não via mais razão para ela existir. E a Lisa, ela conta que naquele dia, quando ela estava voltando para casa de bicicleta, ela sentiu pela primeira vez, assim, uma paz muito grande, porque ela já tinha se decidido que ela iria, né, fazer aquilo que eu já comentei aqui com vocês. Não posso ficar repetindo muito por causa do YouTube, mas eu acho que vocês entendem. Então ela já tinha decidido que ela não iria mais ficar nesse mundo aqui, e isso deu a ela uma paz, assim, uma liberdade que ela disse que ela nunca sentiu na vida, enquanto ela fazia esse caminho de volta para casa. E tudo isso porque ela sentia que todos aqueles abusos finalmente iriam acabar. Só que todos esses sentimentos que ela estava sentindo, né, de liberdade e de paz, foram interrompidos. E o que aconteceu foi o seguinte: enquanto a Lisa estava indo embora da loja para a casa dela, eu vou deixar aí no mapa a localização para vocês. Era um trajeto relativamente simples, ela fazia esse caminho todos os dias, né? Ela saía da loja, ela virava aí cerca de 1, 2 esquinas e era mais assim, andar reto até chegar na esquina da casa dela.
E quando ela estava voltando e estava se aproximando de uma igreja que ficava ali mais ou menos na metade do caminho, pelo que eu entendi, um carro chamou a atenção dela porque esse carro estava parado no estacionamento da igreja. E eram 2 da manhã, né? 2, quase 3 da manhã. Então ela achou aquilo muito estranho e era um carro que chamou a atenção dela, porque o carro tinha uma cor bem específica, assim, que meio que um vermelho quase indo pro marrom. Era um carro de um modelo que chamou a atenção dela também. E uma coisa que eu vi nas fontes, que ela disse que ela olhou pro pneu do carro e era como se ele tivesse invertido. Eu não entendi exatamente isso, gente, assim, o que é um pneu invertido, até porque depois eles vão mencionar essa marca de pneu lá pra frente, mas eu vou falar aqui pra vocês exatamente como tá nas fontes que eu pesquisei. Ela disse que olhou isso e chamou a atenção dela também. Então ela vê esse carro estacionado na igreja, à medida que ela vai se aproximando, ela passa pelo carro, passa pela igreja, só que quando ela tá olhando pra trás, ela é derrubada da bicicleta. Muito rapidamente ela cai e quando ela percebe tem uma arma apontada para a cabeça dela. E a arma chegou a fazer um clique. Ela, nesse momento, óbvio, estava com medo, mas ela acabou descrevendo depois que ela não teve tanto medo porque era algo que ela vivia dentro da casa dela, né? Lembra que eu falei para vocês que o namorado da avó dela fazia isso com ela. Volta e meia ele apontava uma arma pra cabeça dela e isso meio que virou uma rotina. Então, quando aquilo estava acontecendo com ela ali no meio da rua, ela não teve tanto pavor quanto alguém que nunca teve uma arma apontada pra cabeça. Mas é claro, né, que ela começou a gritar, ela começou a tentar fugir. E quem estava segurando essa arma era um homem que a Lisa ela não conseguiu ver muita coisa, né, no rosto, nem nada do tipo, porque estava escuro. Então ela tá ali gritando, tentando fugir, mas esse homem fala pra ela calar a boca e começa a arrastar ela pra dentro daquele carro que tinha chamado tanta atenção da Lisa. Quando a Lisa entra no carro, entra não, né? Ela foi jogada dentro desse carro, ela já percebe uma faca enorme dentro do carro. Isso começou a amedrontar ela mais ainda. E foi nesse momento que esse homem, ameaçando a Lisa ainda com a arma e agora também com essa faca, ele obriga ela a se despir, né? Tirar toda a roupa e praticar atos com ele. Ela gritava e ele gritava de volta, falando que a mataria se ela não fizesse o que ele estava querendo. Então foi nesse momento que a Lisa decidiu que ela iria fazer tudo que esse cara estava pedindo para ela fazer, porque ela precisava sobreviver. Ele colocou uma venda na Lisa também, né, nos olhos, e nesse momento ela disse que ficou com muita raiva. E surgiu nela o modo sobrevivente. Nessa hora ela pensou que só Deus poderia tirar a vida de alguém e não outra pessoa, que aquilo era errado. E foi meio que uma reação assim, bom, isso que você tá fazendo aqui comigo, eu vivo na minha casa quase que diariamente, então não é você que vai tirar minha vida, né? Então eu vou sobreviver. Ela disse que colocou na cabeça dela nesse momento que ela iria sair viva daquilo. A pouca e terrível vida que a Lisa tinha tido até esse momento acabou ajudando ela, do pior jeito, obviamente, ela ter forças para sobreviver esse momento. Ela acabou percebendo nesse momento que ela não queria morrer. E eu não tô falando aqui, nossa, então que bom, né, que aconteceu isso com ela, porque daí ela mudou de ideia. Não, não é isso. Mas, de alguma forma, naquele momento, ela descobriu dentro dela que o que ela queria realmente era viver. A Lisa, ela sempre foi uma menina muito inteligente. E nesse momento que ela teve essa realização, ela meio que se desligou do que estava acontecendo ali com ela, das coisas horríveis que estavam acontecendo naquele carro. E ela começou, digamos assim, um outro lado do cérebro dela começou a trabalhar para pensar num meio de sair dali, e não só um meio de sair dali, mas também pensar numa forma de ser encontrada e de os policiais conseguirem prender posteriormente o cara que estava fazendo aquilo com ela. E tudo isso que eu tô contando tá acontecendo assim em questão de segundos, né? Nesse momento que eu falei para vocês que ele começa a colocar a venda nela, que ela ficou com muita raiva e começou a passar todos esses pensamentos na cabeça dela, ela decidiu assim contar
contrair bem o rosto dela, sabe? Tipo, meio que deixar bem contraídos os músculos, principalmente aqui da bochecha. Ele amarra a venda nela e quando ele termina de amarrar, ela relaxa o rosto, o que fez a venda ficar um pouquinho solta. Então, ela conseguia ver algumas coisas por essa parte que ficou mais solta da venda. A Lisa, assim como nós que estamos aqui agora, nesse momento, ela era também muito fã de programas e documentários policiais. Então, ela sabia mais ou menos aí como funcionava uma investigação. Ela sabia que quanto mais evidências ela deixasse para trás, mais fácil seria da polícia encontrar posteriormente quem fez isso com ela. É incrível, assim, os policiais não podiam acreditar nos detalhes que ela começou a dar, porque ela disse que ela conseguia ver através da venda ali, aonde esse cara estava levando ela, qual foi o caminho que ele fez. Então ela começa a dizer exatamente as ruas, assim, ele saiu da rua onde a gente estava, ele virou na rua tal, depois ele virou na rua tal. Ela disse que o carro parecia, assim, já um pouco mais velho ou que estava precisando de um conserto porque ele batia muito. Ela percebeu que no chão do carro tinha uma espécie de um carpete vermelho e que parecia que não era um carpete do carro em si, assim, era algo que foi colocado ali. Ela se lembra que no painel tinha um relógio que tinha uma luz verde e ela lembra que o volante era meio que de couro e no painel ela também conseguiu ver a palavra Magnum. E na época ela disse que para ela não se esquecer dessa palavra, né, Magnum, ela associou ao programa de TV que na época estava no ar, que tinha esse mesmo nome. Bom, a Lisa começa a dizer que eles dirigiram cerca de 15 minutos até pararem. Quando ela sai do carro, ela avista uma floresta e foi nesse momento que ela tinha certeza que ele iria tirar a vida dela ali. Só que nesse momento ele pede pra ela colocar as roupas novamente. Ela ficou meio confusa, mas ela faz isso e ele pede que ela comece a andar. Quando ela tá andando em direção a essa floresta, ele grita com ela e fala que ela tá andando na direção errada. Então ele pega ela com força novamente e começa a arrastar pra outra direção. De repente, eles chegam num prédio. E a Lisa, ela queria, assim, guardar tudo na cabeça dela para que quando ela sobrevivesse, porque nesse momento ela tinha certeza que ela iria sair dali de alguma forma, ela pudesse contar tudo para os policiais. E era isso que ela estava fazendo, né? Ela disse que ela chegou nesse prédio e o prédio, ele tinha um cheiro muito forte de tinta, como se tivesse sido recém-pintado. Ela começou a decorar a quantidade de degraus que ela estava subindo nesse prédio, quais foram os andares, e até que eles chegam numa porta que é o apartamento desse homem que estava fazendo tudo isso com ela. Nesse momento, agora com um pouco mais de luz, a Lisa tinha certeza de que ele era um homem branco, porque a hora que ele foi abrir a porta para que ela entrasse nesse apartamento, ela conseguiu ver o braço dele, né, bem certinho assim, pela venda, porque ela tava vendada ainda, gente. Ela tava, nesse tempo todo, ela tá vendo as coisas por uma frestinha que ela conseguiu ali nessa venda. Ela viu também que ele era canhoto, pelo jeito que ele empunhava a arma. Ela viu o chão, que era um chão verde do apartamento. Nesse momento, ele pede para ela ir no banheiro e, novamente, se despir. E aí acontece uma coisa muito estranha, porque ele tira a venda dela, mas ele pede pra ela ficar de olhos fechados, ele fala que ela tá proibida de abrir, e ele dá um banho nela. Então, nesse momento que ela sentiu que ele tava um pouco menos agressivo, ela resolve perguntar por que ele tava fazendo tudo aquilo. E ele disse pra ela que não tava fazendo aquilo só com ela, mas com muitas outras mulheres. E ele fazia isso porque ele tinha passado por uma separação ruim. A Lisa teve mais vontade dentro dela de deixar mais pistas e fazer com que aquilo fosse uma história de sobrevivência e depois que ela ajudasse a pegar esse cara. Porque agora ela sabia que ela não era a única vítima, já que ele tinha acabado de dizer que fazia isso com várias mulheres. Nessa hora do chuveiro, a Lisa percebe que esse homem tem cabelos escuros. Ela conseguiu ver alguns cabelos na parede do banheiro, viu que eram cabelos pequenos e deduziu que era desse homem. Então, nas próximas 26 horas, a Lisa ficou nesse apartamento com esse homem e, é claro, ela foi
abusada várias vezes, o tempo inteiro. Chegou uma hora que ele começou a tentar dar comida pra ela, mas ela não conseguia comer porque ela tinha medo que a comida tivesse envenenada. Eles também chegaram a se sentar na frente da TV pra assistir um pouco. E foi nessa hora que a reportagem do desaparecimento da Lisa aparece. Ela saiu um pouco desse estado que ela tava de sobrevivência, de ser racional e pensar em tudo, e ela começa a chorar muito porque ela percebe que aquilo é real. Não que não fosse real, né? Não que ela não achasse que era real, mas eu acho que a hora que ela viu as pessoas procurando por ela na TV foi uma realização ainda maior, né? Então ela meio que começa a chorar, começa a ficar nervosa de novo. E ele volta a ameaçar ela com a arma, né? Ele aponta a arma pra cabeça dela novamente. Então a Lisa decide se recompor e voltar ao estado que ela estava antes e fazer de tudo pra sair dali. Ela pede pro sequestrador pra ela usar o banheiro. Ela disse que precisava muito ir no banheiro, que ela não ia conseguir fazer o que ela tinha que fazer se ele ficasse olhando pra ela, e ele deixa. E nesse momento que ela tá no banheiro, ela começa a colocar as impressões digitais dela em todos os lugares do banheiro. Torneira, pia, parede, chuveiro, qualquer lugar que você imaginar, ela ficou lá pressionando as digitais dela. Tudo porque ela queria que, se um dia a polícia chegasse naquele apartamento, eles soubessem que ela esteve ali. Quando o sequestrador dormiu ao lado da Lisa em algum momento, ela não se mexia porque ela tinha medo dele estar fingindo que estava dormindo e qualquer momento atacar ela novamente. Mas, mais ou menos aí, às 4 da manhã do dia já 5, né? Ela foi raptada ali no dia 3 de madrugada, agora é 5 de madrugada. O sequestrador começa a ficar inquieto, ele começa a andar de um lado pro outro e fica se questionando o que ele vai fazer com ela. Ele precisa dar um jeito nela. E ele tava, assim, ficando cada vez mais nervoso. E foi quando a Lisa, ela teve uma jogada de mestre, assim, ainda mais pra uma menina de 17 anos. Ela vira pro sequestrador e diz que ela podia ser a namorada dele. A Lisa, ela sentiu que ele estava fazendo tudo aquilo para se livrar de uma namorada, né, de uma separação ruim, como ele falou, e ela usou a psicologia reversa aqui, né? Então ela começou a dizer que eles podiam ficar juntos, que agora ela poderia ser a namorada dele, que sim, eles se conheceram ali de um jeito ruim, né? Não foi um bom começo, mas que eles poderiam esquecer aquilo. Ela disse que também não precisava contar para ninguém de tudo aquilo que tinha acontecido e que ela iria cuidar dele. Ele continua assim, nervoso, um pouco furioso, meio que sem saber o que vai fazer. A Lisa começa a dizer que ela precisava muito cuidar do pai dela, que o pai dela era doente e só tinha ela, né, pra cuidar dele, o que era uma mentira, né? Ela tava tentando comover esse sequestrador. Só que de uma hora para outra esse sequestrador ordena que a Lisa coloque as roupas novamente e leva ela pro carro. Nessa hora a Lisa acreditava que nada daquilo que ela tentou fazer ali, né, de dizer que era namorada dele, tinha dado certo. Só que dentro do carro ele começou a perguntar pra Lisa onde ela morava. E a Lisa, nesse momento, ela tá vendada novamente, então ela consegue meio que ver, assim, que ela não tava no bairro dela, né? Eles param num posto, a Lisa, ela consegue ver que ele sai do carro e vai num caixa eletrônico nesse posto pra sacar dinheiro. E que ele tava com uma calça jeans, camiseta branca, e daí nesse momento ela conseguiu realmente ver que o cabelo dele era escuro, né? Porque ela tinha tido só uma ideia ali de alguns cabelos que estavam na parede do banheiro. A Lisa não decidiu fugir nesse momento, porque mais uma vez ela achava que seria um teste, que na hora que ela começasse a correr, ele iria atirar nela. Então ele volta pro carro, ela ainda tá vendada, eles começam a dirigir novamente. Foi quando a Lisa começou a perceber pela frestinha da venda que ela tava chegando num lugar mais familiar, que ela tava se aproximando do bairro dela. Só que aonde esse sequestrador disse que iria deixar ela, né, que era num cruzamento específico, quando chegou ali, ele passou reto. Novamente, ele começa a gritar com a Lisa, falando que ela mentiu pra ele, que ele tinha que fazer alguma coisa com ela, né, que ele tinha que se livrar dela. E a Lisa calmamente começa a perguntar pra ele novamente aonde eles estavam, pra ele deixar ela nesse cruzamento novamente, que ela iria ajudar ele voltar pro caminho. Gente, eu não sei como
essa menina conseguiu ser tão fria nesse momento, assim. É frieza, né? Acho que não tem outra palavra, assim, de você abstrair do que você tá passando e você só pensar ali no racional da situação e ver que esse cara tá perturbado e você conseguir até entrar meio que na mente dele. E depois que a Lisa começa a falar com ele, assim, calmamente, falando, não, vamos voltar pra você me deixar no cruzamento onde a gente tinha combinado, ele, assim, incrivelmente obedece a Lisa. E ele faz a volta e começa a seguir as coordenadas dela. Quando eles chegam num outlet que tem perto ali, eu vou colocar até a foto aqui pra vocês verem. E os outlets, eles têm, assim, esse estacionamento externo, né, bem amplo. Então, ele entra, né, nesse estacionamento, ele para e fala pra Lisa descer. A Lisa, ela tá parada com a venda nos olhos, ela só consegue ver que ela parou em cima de um meio-fio. E esse meio-fio era meio que nos estacionamentos, assim, quando a gente vê que tem, assim, um meio-fio e no meio tem uma árvore, né, com um pouquinho de grama. Vou colocar uma foto aqui pra vocês verem. Então, ela tá mais ou menos nesse ambiente agora, assim, nesse meio-fio. E ele fala pra ela que ela tem que ficar esperando ali por 5 minutos e depois disso ela pode ir embora. Ela ficou realmente parada ali por algum tempo, porque ela tava com muito medo que esse cara ainda estivesse ali, então ela preferiu se certificar que ela iria cumprir essa ordem dele. E depois de um tempo ela arranca essa venda e a primeira coisa que ela viu foi uma árvore, era um carvalho na frente dela. E ela conta que nesse momento foi quando ela olhou para essa árvore, cerca ali de 5 da manhã, e ela sentiu ramos de vida. Essas foram as palavras dela e ela sabia que ali ela tinha começado uma vida nova. Ao mesmo tempo, ela entrou em pânico, porque ela sabia que ela ainda estava ali e o cara que tinha feito tudo aquilo com ela sabia que ela estava ali. Então, ela começou a correr imediatamente. E, finalmente, ela chega na casa da avó dela. Só que, como eu contei aqui pra vocês anteriormente, não foi um reencontro feliz, porque ela chega e já quase na mesma hora começa uma outra sessão de surras e espancamento desse namorado da avó dela. This guy, he knew what he was doing. I could have been dead. I could have been lying down in some ditch or somewhere. Bom, a polícia pediu para um desenhista, né, fazer o retrato falado de tudo que a Lisa se lembrava desse cara e ela fez. E daí vocês me perguntam como que a Lisa foi fazer um retrato falado se ela quase sempre estava vendada, né? Porque, pelo que eu entendi, gente, mesmo quando eles estavam dentro de casa, o tempo inteiro ela ficava vendada. Então, o tempo inteiro ela tinha que fazer aquele esquema, assim, de tentar deixar a venda um pouquinho mais frouxa para ela conseguir ver alguma coisa. Mas ela conta que ela conseguiu sentir o rosto dele. Como? Porque teve alguma hora aí, nesse momento todo, nessas horas aterrorizantes, que ela pega no rosto dele. Então ela conseguiu sentir o tamanho do nariz, que ele tinha bigode, como eram as sobrancelhas. Então tudo pela mão ela conseguiu ter uma noção de como era o rosto desse cara. Então ela disse que ele tinha uma pele com marcas, provavelmente ou de acne ou varíola, que ele tinha um bigode pequeno, orelhas pequenas, que ele tinha acabado de cortar o cabelo, que ele era um cara grande, mas não que estava acima do peso, simplesmente ele era um cara mais corpulento. Nas descrições também que ela deu do carro e tudo mais, eles conseguiram chegar ali à conclusão de que o carro era um Dodge Magnum, por isso que ela viu, né, aquela palavra Magnum no painel. E os policiais pegam as roupas da Lisa para examinar e começam agora a ir atrás desse Dodge Magnum vermelho meio marrom. Só que a polícia não estava atrás só desse sequestrador da Lisa. Na verdade, a polícia estava atrás de um assassino em série. Depois aí de algumas reuniões entre a Lisa e a polícia, né, eles conversaram algumas vezes para falar desse sequestro. A Lisa estava na casa dela assistindo o noticiário e começa uma reportagem que a polícia tinha encontrado um corpo de uma menina. E nesse momento a Lisa disse que o instinto dela acreditava que o mesmo cara que sequestrou ela era o cara que tinha feito aquilo com aquela menina. E que agora não só ela tinha sobrevivido a um sequestro, mas ela também tinha sobrevivido a um assassinato.
em série. A Lisa vai com essas desconfianças até a polícia, eles recebem ela, conversam com ela e eles acreditam que tudo aquilo encaixava perfeitamente e que também já era algo que eles estavam pensando. Então, realmente, agora eles não estavam atrás só de um sequestrador, o só entre aspas, né? E sim atrás de um criminoso muito maior que pode ter feito várias outras vítimas. A polícia, né, os investigadores, eles estavam notando um padrão de desaparecimentos com vítimas do sexo feminino ali na região, que é a região de Tampa. Eu acho que eu não falei isso no começo do vídeo, mas então tudo isso acontece na região de Tampa, na Flórida. O que acreditava-se ter sido ali o início de tudo foi mais ou menos 6 meses antes do sequestro da Lisa, que foi quando Artis Ann Wick, de 20 anos, que era trabalhadora do sexo, desapareceu depois de ser pega, né, por um cliente, e ela foi encontrada dia 27 de março e ela havia sido estrangulada até a morte. Os policiais, como eu falei, acreditavam que ela era a primeira vítima. 2 meses depois, em 4 de maio, outra jovem de 20 anos foi morta e o nome dela era New T. Long, de 19 anos. Ela tinha acabado de sair do seu emprego, que era como dançarina exótica, e estava caminhando para a casa dela quando ela também desapareceu. Ela também foi encontrada abusada sexualmente, estrangulada com uma corda e ela estava sem roupas e ela foi encontrada numa posição assim bem chocante, bem degradante, e tanto no corpo dessa vítima quanto na primeira que eu falei para vocês, eles encontraram fibras vermelhas que pareciam ser de um tapete. Nesse mesmo mês, outro corpo foi encontrado apenas 23 dias depois, e o nome dela era Michelle Denise Sims, de 22 anos. Também foi encontrada com uma corda em volta do pescoço, vários cortes na garganta. Ela também estava nua. E nesse caso, parecia que ela tinha lutado muito contra o agressor. As roupas dela estavam muito, muito cheias de sangue e foram encontradas meio que jogadas numa árvore, né? Então elas estavam meio que penduradas nessa árvore. A Michelle, essa terceira vítima, também era trabalhadora do sexo. Nessa cena de crime, eles conseguiram encontrar alguns fios de cabelo também, as mesmas fibras vermelhas encontradas nos outros corpos. Eles encontraram também sêmen, uma pegada sem sapato, né? Ou seja, era do pé. E foi aqui nessa cena do crime que eles encontram também algumas marcas de pneu, né? De carro. Só que a marca de um pneu era diferente dos outros 3. A próxima vítima foi Elizabeth Laundenbeck, de 22 anos. Ela foi encontrada também estrangulada e sexualmente agredida com uma corda. Também foi deixada sem as roupas. E ela havia desaparecido depois de voltar para casa em Tampa no início do mês. O corpo dela estava muito mais decomposto do que os outros que foram encontrados. E o cartão de crédito dela foi usado, né, depois desse assassinato. E foi usado em vários bancos. Todo o dinheiro que ela tinha foi sacado. Só que essa vítima, ela se diferenciava das outras, porque ela não era uma profissional do sexo, ela não era dançarina exótica, como foi a segunda vítima. Ela era totalmente o contrário. Ela era uma menina muito reservada, muito quieta. E ela estava caminhando para a casa dela, até num bairro que era considerado assim chique, e ela foi sequestrada. 3 meses depois, em 7 de setembro, Vicky Marie Elliott, de 21 anos, foi dada como desaparecida quando não compareceu ao trabalho. Os investigadores chegam aí no apartamento dela e eles encontram uma passagem de avião, e daí eles acabam acreditando que ela foi viajar, que ela não estava desaparecida, então eles acabam não dando esse caso como um desaparecimento. E a gente vai falar dela um pouquinho mais lá na frente, né? Por enquanto, eles não começaram a investigar esse desaparecimento, então era como se a Vicky simplesmente estivesse viajando. Um mês depois desse desaparecimento, entre aspas, da Vicky, um outro corpo foi encontrado, e era de Chanel Devon Williams, de 18 anos, e ela desapareceu enquanto caminhava para casa. Ela era conhecida por ser uma menina muito bondosa, que ajudava todo mundo que se aproximava dela, mas alguma coisa aconteceu porque ela foi encontrada praticamente igual às outras vítimas. Ela também foi espancada. A diferença é que ela havia levado uma bala na cabeça. No mesmo dia
Kimberly Kyle Hobbs, de 22 anos, também desapareceu e ela era uma trabalhadora do sexo. 7 dias depois, um outro corpo foi encontrado, Karen Beth Dinsfriend, de 28 anos, e do mesmo jeito, gente, sem roupas, amarrada, abusada e também foi estrangulada. 7 dias depois disso, o corpo da Kimberly, né, que até esse momento só estava desaparecida, foi encontrado. E 3 dias depois que encontraram o corpo da Kimberly foi quando a Lisa foi sequestrada. A Lisa foi sequestrada, isso durou ali 2, 3 dias, né? E logo depois aí de toda essa situação da Lisa, outro corpo foi encontrado. Cerca de 3 dias depois, na verdade, e o nome dela era Virginia Lee Johnson, de 18 anos. E o corpo dela havia sido desmembrado, ele estava bastante assim desfigurado, mas eles acreditavam também que pudesse ter sido ação animal, porque o estrangulamento que foi a causa da morte. 7 dias depois, outra vítima foi encontrada. Kim Marie Swan, de 21 anos, e também foi encontrada estrangulada na beira da estrada. Então, nesse momento, gente, eram 9 mulheres sem vida. 9 mulheres que tiveram a vida tirada de uma maneira completamente terrível, e uma delas tinha sobrevivido, que era a Lisa. Aqui a gente consegue já falar um pouco do padrão dessas vítimas, mas eu acho que vocês vão entender um pouquinho mais lá pra frente, quando a gente for falar de quem fez tudo isso. Mas aqui a gente já percebe que existe um ódio muito grande envolvido. E não é um ódio específico para uma ou outra pessoa, e sim um ódio geral contra mulheres. Bom, o FBI, ele começa a traçar um perfil desse assassino. E eu vou ler esse perfil aqui para vocês. O perfil desse assassino seria um homem caucasiano em seus 20 e poucos anos, com uma personalidade machista, que precisa que seu ego seja acariciado. Ele provavelmente era divorciado, dirigia um carro chamativo e dirigia muito à noite. Encontrava dificuldade em manter o emprego e era provável que carregasse armas. Ele estava inclinado a torturar e insultar mentalmente e fisicamente. Ele também provavelmente escolhe aleatoriamente suas vítimas e é considerado metódico e organizado, tanto na sua vida quanto nos seus assassinatos. A polícia sabia que tudo o que tinha acontecido com essas mulheres provavelmente foi uma pessoa só que fez, porque várias coisas que foram encontradas nas roupas da Lisa batiam com coisas encontradas nas cenas dos crimes dessas mulheres, fora a fibra vermelha, né, que era a mesma. Eles sabiam que tinha esse carro e eles começaram a investigar primeiro com as trabalhadoras do sexo, porque eles acreditavam que elas falariam mais, né? Então, realmente, elas começaram a falar de quem elas suspeitavam, mas a maioria que elas falavam o nome, eles iam investigar e não dava em nada. Mas se vocês se lembram, a Lisa contou pra polícia que em algum momento que ela tava com o sequestrador do carro, ele desce e para num posto para usar um caixa eletrônico. E a polícia começou a investigar isso. Eles começam a ver todos os registros, quem tinha usado o caixa eletrônico naquele horário, naquele dia, e eles chegam em um nome: Robert John Long. E eles acabam descobrindo que ele tinha um Dodge Magnum vermelho marrom. Quando eles começaram a investigar, eles começaram a descobrir muitas e muitas coisas desse sujeito. De cara, eles descobrem que o Bob tinha 31 anos, que ele tinha sido operador de raio-x, mas que no momento ele estava desempregado. O Bob, ele teve uma infância, assim, claro, muito, muito perturbada, mas além, assim, das coisas que a gente vê normalmente, ele teve muitas e muitas lesões na cabeça. E mais pra frente vocês vão ver que isso, acredita-se, né, que foi por causa disso que ele teve alguns danos cerebrais. O Robert, ele nasceu dia 14 de outubro de 53, na Virgínia. Já desde cedo, quando ele tinha acho que 2 anos, os pais se divorciaram. Aos 4 anos, ele se afogou no oceano e no ano seguinte ele caiu de um balanço e ficou inconsciente. Esse foi considerado o primeiro ferimento, né, trauma que ele teve na cabeça, porque depois desse,
outros muitos aconteceram. Quando ele tinha 6 anos, ele teve um acidente de bicicleta, onde ele caiu de cabeça num carro estacionado. Aos 8 anos de idade, ele foi atropelado por um carro e ficou inconsciente. E em outra ocasião, ele correu na frente de um carro e ele quase morreu. Mas não acaba por aí, porque depois, lá pelas idades de 10 anos mais ou menos, ele chegou a cair de um pônei, que ele também caiu de cabeça. Ele caiu de uma cerca e ele também caiu de cabeça. Ele tinha até assim a mandíbula e alguns dentes deformados devido a todas essas lesões. Às vezes ele quebrava, né, pedaços do rosto, então ele era tudo meio estranho. E isso fazia com que as crianças e adolescentes da época praticassem muito bullying com ele. Já quando ele tinha ali cerca de 13, 14 anos, ele começou a ficar muito violento com a mãe dele, ele começou a ser abusivo verbalmente com ela. E foi mais ou menos nessa época também que ele foi diagnosticado com a síndrome de Klinefelter, que é quando o homem nasce com um cromossomo X a mais. Então faz com que ele tenha baixa testosterona, menos cabelos, né, no corpo, pelos. Ele também pode ter aumento de seios e uma menor contagem de espermatozoides. E é claro que ele também sofria muito bullying por causa disso. E como eu falei, né, ele abusava já muito assim verbalmente da mãe dele. Na verdade, a relação dele com a mãe é bem complexa. Porque, como eu mencionei pra vocês, no comecinho da vida dele, quando ele tinha uns 2 anos, os pais se separaram. E depois de um tempo, eles voltaram a namorar e a ficar juntos. E tava indo assim, relativamente tudo bem quando eles resolvem terminar novamente. E nessa época o Bob ele já era um pouquinho mais adolescente, ele já entendia o que estava acontecendo. Então ele viu o pai saindo de casa novamente. Depois do divórcio, a mãe começou a trabalhar como garçonete, né? Só que ela começou a ter vários e vários homens. Cada vez que o Bob chegava em casa, ela estava com um homem diferente, ela começou a se vestir diferente, de uma maneira mais provocativa, mais sensual, e era como se a mãe dele tivesse se transformado em outra pessoa. Então, assim, ele não tinha mais nem a mãe também, porque a mãe que ele conhecia já não existia mais. E acredita-se que foi essa relação que ele teve com a mãe, nessa relação meio que de ódio do que a mãe tinha se transformado, de levar vários caras pra casa, começar a se vestir diferente, ser essa pessoa mais sexy, mais sensual, que ele começou a ter e a criar esse ódio contra as mulheres. Principalmente as profissionais do sexo, mas não somente as profissionais do sexo. Mulher no geral, porque ele tinha ódio do jeito que as mulheres se vestiam também. Do jeito que as mulheres se portam, do jeito que a mulher sensual anda, porque tudo isso fazia ele lembrar da mãe dele e daquela época que ela se transformou depois que ela se divorciou do pai. Ele tinha raiva do que a mãe tinha se transformado e ele generalizou isso para todas as outras mulheres. O Bob, quando ele tinha uns 18 anos mais ou menos, foi quando ele foi acusado pela primeira vez de abusar de uma menina. Só que não teve provas suficientes, era aquela coisa de ela fala isso, ele fala aquilo e acabou não indo para frente, o caso foi arquivado. Em 1974, o Bob acaba se casando e a sua mulher se chamava Cynthia. E a Cynthia, ela até chegou a contar que quando eles iam pra piscinas e coisas do tipo, ele tinha muita vergonha do corpo dele, né? Por causa daquela síndrome que eu falei pra vocês. Em algum momento da vida dele, ele acaba fazendo uma cirurgia pra tirar o excesso do tecido mamário. Depois desse casamento com a Cynthia, ele sofre um outro acidente de moto e foi bem grave, ele foi hospitalizado. E essa mulher dele, a Cynthia, ela disse que depois desse acidente, era como se ele tivesse se transformado em outra pessoa. Já no hospital, as pessoas começaram a notar um comportamento totalmente diferente nele. Ele estava lá em recuperação no hospital, ele ficava se masturbando o tempo inteiro. Ele tentava, assim, alguns avanços nas enfermeiras. Quando ele volta para casa, a Cynthia fala que ele começou a ter esse apetite sexual muito desordenado, muito doentio. E tudo começou a piorar muito. Mas muito mesmo, porque depois disso ele começou a vasculhar anúncios de pessoas que estavam querendo vender, por exemplo, um eletrodoméstico ou um móvel na casa delas. E daí ele ia na casa dessas pessoas, claro, se fosse mulher. Se ele chegasse lá e a mulher estivesse sozinha em casa, ele a violentava. Chegou um momento que a Cynthia
se divorciou, né, do Bob, porque, claro, quem vai ficar casada com um cara desses? E ele também era muito violento com ela. Depois desse divórcio com a Cynthia, em 1981, o Bob foi novamente acusado de estupro. E foi por uma mulher que, na verdade, tentou ajudar o Bob, porque ela estava oferecendo um local para ele ficar, para ele morar, já que depois do divórcio ele não tinha nada, ele não tinha para onde ir. E o jeito dele agradecer foi fazendo isso com ela. Sério, gente, esse cara é absurdo de nojento. Só que mais absurdo que ele é a justiça nessa época, porque mais uma vez ficou a palavra dela contra a palavra dele, não se tinham provas suficientes e ele acabou sendo liberado. Então, novamente, esse cara está livre para fazer o que ele quiser. E em 83, ele se muda ali para a região de Miami, Fort Lauderdale, e depois ele vai para Tampa, né, onde tudo aquilo vai acontecer. Mas quando ele chega ali nessa primeira região, ali, região de Miami, ele encontra um trabalho, gente, num hospital. Que é uma coisa, assim, que eu não consigo entender como pessoas como ele, né, como a gente já viu em outros casos, conseguem ficar próximos de pessoas tão vulneráveis. E é claro que ele foi demitido desse hospital, até não demorou muito para acontecer. E daí vocês vão perguntar, por que, Renata, ele foi demitido? Sim, porque ele abusava dos pacientes que ele tinha que cuidar. Mas enfim, cerca de um ano mais ou menos depois, é quando começam todos esses outros assassinatos, né, esses desaparecimentos das mulheres ali na região de Tampa. E aqui a gente já pode falar um pouquinho mais dessas vítimas que ele escolhia, né, digamos assim. Para ele, o pior ser humano é a mulher. E pior do que ser mulher é ser uma mulher profissional do sexo, pra ele, tá, gente? Na cabeça dele. Primeiro por todas essas questões que a gente falou aqui da mãe dele, né? Essa raiva que ele tinha dentro dele desde criança e que foi aí transportando para as outras mulheres. Mas não só isso, gente, é porque ele provavelmente sabia, ainda mais naquela época, que uma investigação de um desaparecimento de uma profissional do sexo não levantaria tanto trabalho, as pessoas não vão tão atrás quanto de outras pessoas. Isso é uma realidade até hoje, o que é muito triste, assim, melhorou bastante, mas ainda tem muito para melhorar. Agora você imagine lá nos anos 80, né? Então, ele ia nessas pessoas que ele sabia que, além de, para ele, serem o pior da raça humana, ninguém ia ligar se elas desaparecessem. E, infelizmente, a gente sabe que é como muitas pessoas pensam, né? Tiveram vítimas ali que não eram profissionais do sexo, mas aqui uma percepção minha, eu acredito que era simplesmente porque elas eram mulheres. O que é muito, muito triste, gente, porque a gente sabe que tem gente que pensa assim até hoje em dia, né? Que tem essa raiva pra cima das mulheres, que não tem outra explicação a não ser o ódio puro e simples, né? Uma coisa que as pessoas esquecem é que mesmo essas profissionais do sexo, que são vistas aí de uma maneira meio, né, assim, com preconceito e tudo mais, elas são irmãs, elas são filhas, sobrinhas, tias e mães, né? Então elas têm família e não tem nada que você me diga que vai fazer eu achar que elas são menos do que qualquer outra pessoa que vive nessa face da terra aqui. Então, assim, pra mim é muito ultrajante, assim, quando eu vejo esses casos que elas são sempre as vítimas justamente porque a maioria das pessoas não liga pra elas. Bom, voltando aqui pro caso, agora a polícia sabia quem ele era e começa a ir atrás desse carro, né, do Dodge Magnum. E eles avistam esse carro, eles param o carro e o Bob tá dirigindo. De início, a polícia começa a dizer que houve um roubo de carro, eles estavam investigando, daí se eles podiam tirar uma foto dele, né, assim, passou uma conversa aí no Bob, ele aceita, eles tiram essa foto, mas no momento eles não podiam fazer nada, não podiam prender ele, nem nada do tipo, então eles deixam o Bob seguir, mas ao mesmo tempo eles colocam alguns policiais pra ficar seguindo, pra ver o que ele vai fazer. Essa foto que foi tirada dele é mostrado pra Lisa e ela, sem titubear, nenhum momento disse que aquele cara era o seu sequestrador. Um mandado de busca foi emitido para o apartamento do Bob e é claro que quando a polícia foi investigar, eles encontraram todas as digitais
que a Lisa tinha deixado no banheiro. Eles também tiveram aí o mandado de busca pro carro, né, pro Dodge Magnum. Eles descobrem que realmente as fibras que eles encontravam em vários corpos estavam ali no carpete do chão do carro do Bob. E enquanto eles estavam fazendo todas essas descobertas, mais um corpo é encontrado, que era daquela vítima que eu falei pra vocês que estava desaparecida, mas a polícia foi na casa dela, viu umas passagens compradas de avião e tal, e acreditavam que ela estava viajando. Era a Vicky Marie Elliott e ela foi a 10ª vítima. Então, finalmente, em 16 de novembro de 84, Bob Joe Long foi preso. E a polícia acabou descobrindo que a Lisa ela não foi a única sobrevivente do Bob. Teve uma mulher chamada Mary entre a primeira e a segunda vítima. Ela disse que ela foi sequestrada pelo Bob. Ele entrou dentro do carro dela, que era um Jaguar. Ela estava dirigindo com uma arma apontada para a cabeça, só que ela acabou batendo o carro. E nisso que bateu o carro, ela conseguiu fugir. E pasmem, gente, o Bob, depois desse sequestro com a Mary, que ela conseguiu fugir, ela, claro, denunciou e tudo mais, e ele foi acusado de tentativa de sequestro da Mary e foi condenado a 3 anos de liberdade condicional. Ou seja, ele fez esse sequestro, né? Ele tentou sequestrar a Mary, conseguiu até um certo momento, mas ela acabou fugindo. Ele foi levado até a polícia, foi condenado por tentativa de sequestro. É muito surreal isso, que a polícia chegou a ter ele ali nas mãos e deixou escapar. Porque provavelmente ninguém conseguiu fazer alguma ligação na época, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu não sei, mas pra mim, gente, é muito surreal quando essas coisas acontecem, quando a polícia tem a chance de prender antes que ele faça outras vítimas e isso não acontece. E teve uma outra mulher chamada Linda Nadal, que ela foi uma dessas mulheres que anunciou que estava vendendo alguma coisa da casa dela. O Bob foi até a casa dela e a agrediu. Então, essas eram mais 2 sobreviventes aí do Bob Joe Long. O Bob foi interrogado, de início ele confessou esse sequestro da Lisa, mas ele não queria falar nada sobre os outros assassinatos. Mas, posteriormente, ele acabou confessando as 10 mortes. E não só isso, ele também confessou que ele já havia estuprado mais de 50 mulheres. Ou seja, possivelmente existam outras sobreviventes do Bob, mas também que possam ter outras vítimas, né, que não foram encontradas. Enquanto o Bob estava agora na prisão, ele chegou a escrever uma carta para um colega de cela que ele tinha um plano de fugir da prisão e ir atrás de uma menina específica e tirar a vida dela. E depois disso ele iria tirar a própria vida. A polícia fica sabendo disso porque esse próprio colega de cela dele acabou denunciando. Provavelmente essa menina seria a Lisa. Bob foi levado a julgamento e declarado culpado. Recebeu 26 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, e 7 sentenças de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. E ele também foi condenado à morte pelo assassinato de Michelle Sims. Bob foi considerado sádico sexual que tinha uma epilepsia no lobo temporal que poderia causar uma alteração no estado de consciência devido a todas as vezes que ele bateu com a cabeça. Bob também tinha transtorno de personalidade antissocial severo e também era um sociopata. Pelo que eu entendi no julgamento, Bob se declarou culpado de 9 das 10 vítimas. Parece que uma delas não foi aceito, foi descartado, algo do tipo, mas depois que já tinham dado todas essas sentenças, já que eu falei aqui pra vocês, ele acabou também assumindo essa 10ª vítima. A ex-esposa do Bob, a Cynthia, ela foi depor no julgamento e ela disse que ela tinha um grande arrependimento de ter conhecido o Bob, de ter se casado com ele. Mas não só isso, ela tinha um arrependimento muito grande de não ter matado o Bob, porque ela disse que teve uma vez que ela pegou uma arma, chegou a colocar na cabeça dele, ameaçar ele numa dessas brigas que eles tinham, mas ela acabou não fazendo. E ela disse que disso ela se arrependia, porque se ela tivesse feito isso, as 10 mulheres que morreram estariam vivas e a Lisa não tinha passado por aquilo. Ela chegou a dizer que ela pedia desculpas a todas as vítimas, porque ela sentia que de alguma maneira ela poderia ter evitado. Bom, agora vamos falar da Lisa, né, do como foi o pós de tudo isso pra ela e ela hoje em dia. Bom, depois que tudo aconteceu, a Lisa, óbvio, ela teve que passar, assim,
por muitas etapas aí de cura. No início ela começou a se questionar muito, assim, por que ela tinha sobrevivido, por que as outras não sobreviveram também. Então, existe aquela culpa do sobrevivente, né? Ela tinha muito isso, mas depois ela chegou, assim, a agradecer por ter sido com ela que passou tudo aquilo e que ela teve a força suficiente para ajudar a prender esse cara, né? Por todas aquelas artimanhas que ela fazia, né, as digitais dela que conseguiram ligar, né, a Lisa ao apartamento e, consequentemente, ao Bob. Os detalhes do apartamento, do carro, né, as ruas, ela lembrava perfeitamente. Então, ela agradecia que ela, por ela ter tido toda aquela vida que eu já mencionei aqui pra vocês, possibilitou que ela agisse dessa forma. E não sou eu que estou falando isso, não é o achismo meu, tá? Porque às vezes as pessoas confundem. Ela fala isso nas entrevistas, ela fala que ela agradece que tenha acontecido com ela, que ela soube lidar com a situação, porque talvez se fosse com uma outra menina, assim, que não tivesse passado pelo que ela passou, seria mais uma vítima. Ela fala exatamente isso. Logo depois que aconteceu isso do Bob ser preso e tudo mais, né? Ela tinha 17 anos, a polícia fica sabendo da situação que ela vivia na casa dela, ela é tirada dessa casa e ela foi para um outro lugar onde ela recebeu amor, onde ela conseguiu crescer, né? E se tornar a policial que ela é hoje em dia. Ela trabalha numa escola de ensino médio como policial e lá ela passa todas essas informações e também ela atua na segurança dessas crianças na escola e fora, né, na casa e também. E ela quis trabalhar lá porque ela falou que ela não queria permitir, pelo menos no turno dela, que nenhuma criança fosse maltratada, que nenhuma criança sofresse o que ela sofreu. A Lisa, ela disse que por mais que ela sobreviveu, né, e ela tá se curando, isso não quer dizer que a vida dela se tornou mais fácil, né, agora que ela sobreviveu, mas ela disse que hoje em dia ela sabe que viver vale a pena. A Lisa tinha muitos pesadelos durante, assim, toda essa vida dela, né, desde quando aconteceu até os dias de hoje com o sequestro. Ela disse que ela acordava muitas vezes no meio da noite, exatamente no horário do sequestro, né? Porque era de madrugada. E é muito contraditório o que eu vou falar aqui. Na verdade, não sou eu que tô falando, é a Lisa. Ela disse que de alguma maneira o que aconteceu com ela salvou a vida dela. Porque ela ia tirar a própria vida naquela noite, ela tava decidida. Eu vi ela, de novo, aqui numa entrevista, ela fala isso. Ela fala, não, eu ia fazer isso quando eu chegasse em casa, se o meu sequestro não tivesse acontecido. Então, assim, de alguma forma, é estranho a gente falar, ela acha que isso ajudou a salvar a vida dela. E ela disse que ela não é uma vítima, que ela é uma sobrevivente e uma guerreira. I'm not a victim. I'm no longer a victim. I'm a survivor and I'm a warrior. There's no victim here. Ela disse também que perdoa o Bob pelo que ele fez com ela, porque se ela não perdoar, ela vai estar numa prisão tanto quanto ele. Ela fala que ela adora falar da história dela nos documentários, entrevistas, porque ela diz que cada vez que ela fala, ela se cura mais um pouco e ela consegue ajudar outras pessoas. Ela, na verdade, passa essa ideia, assim, de que você não pode se sentir uma vítima se você passou por isso, você tem que se sentir uma sobrevivente, que você é uma guerreira, que você vai conseguir ter uma vida depois disso, né? Ela diz que muitas vezes as crianças com que ela trabalha na escola estão querendo ouvir a história dela e tudo mais, e ela conta isso assim, existia uma menina de 17 anos que voltava para casa de bicicleta e ela foi sequestrada, e daí ela fala assim, se querem saber o que aconteceu com ela, e daí as crianças ficam, sim, né, pensando que vai ser alguma coisa ruim, e daí ela fala, sou eu, ela virou uma policial. Então eu acho que o que ela quer passar é exatamente isso, assim, que, claro, né, cada um vai superar de um jeito, vai se curar de um jeito quando passa por uma situação traumática dessa, mas ela quer mostrar que existe esse outro lado, de você virar essa sobrevivente, essa guerreira, essa pessoa que vai trabalhar até para ajudar outras pessoas. E outra coisa que eu senti muito ouvindo ela falar é que ela quer falar cada vez mais, ela quer motivar as pessoas cada vez mais, como se fosse uma voz para todas as outras vítimas que não podem mais falar, né? Pelas outras 10 mulheres que sofreram na mão desse cara. I endured that for 26 hours. This is about for justice and peace
not only for myself, but for the loved ones who can't be here to speak for themselves. I'm their voice. And you're going to hear me speak up, and I'm going to roar. Just because you become a victim, you don't have to stay there. You don't have to stay that way. You don't have to remain a victim. Eu sinto que ela tem isso muito dentro dela, assim, uma força de 10 mulheres, né? Ela e mais 10, assim, parece que estão falando ali naquele momento. Então, eu super recomendo que vocês assistam. Eu vou deixar aqui embaixo parece uma coletiva de imprensa que ela estava dando quando estavam falando aí sobre a execução do Bob, né? Porque se vocês prestaram atenção, eu falei ali que ele levou uma sentença de morte, né? Então, ela tá falando sobre isso e quando ela fala, gente, ela não tem nenhuma dúvida no que ela tá falando, ela sabe exatamente. E ela lembra exatamente de tudo que aconteceu naquela noite, as ruas que eles passaram, por isso que eu falei que eu consegui entender em detalhes os caminhos de tudo, né? Foi tudo porque ela tá falando, ela sabe exatamente as ruas que virou, aonde desceu, a hora que parou, sabe? Então, assim, é muito impressionante ver essa mulher falar e eu recomendo muito que vocês assistam. Bom, a execução do Bob foi dia 23 de maio de 2019. E como uma última refeição, ele pediu rosbife, batatas fritas com bacon e refrigerante. A Lisa, ela foi nesse dia da execução. Inclusive, nas entrevistas que eu assisti dela, eram antes da execução. Não tinha nem saído a data. E ela já falava, eu vou estar lá, porque eu tenho que estar lá por mim e pelas 10 vítimas. Então, ela disse que ela não perderia esse dia por nada. E não perdeu mesmo, porque no dia da execução ela estava lá. Teve um familiar de alguma das vítimas que foi com uma camiseta branca. Em alguns lugares diz que foi a Lisa, em outros lugares diz que era um familiar. Mas como eu encontrei mais de um lugar que foi um familiar, eu vou ficar com essa versão, que ele foi com uma camiseta que atrás tinha o rosto de todas as vítimas e a frase, as que realmente importam. O Bob, momentos antes ali da execução, né, dias antes, ele estava muito, muito apavorado, porque ele estava com medo da execução, ele pedia clemência, ele pedia, né, várias coisas, ele dizia que estava com medo. E a Lisa fala numa entrevista que quando ela soube disso, ela ficou com muita raiva, porque ela falava assim, onde que estava essa humanidade dele, né, essa humanidade que agora tem medo e que tá apavorado, tá assustado, quando ele fazia aquilo com todas aquelas mulheres. Aonde estava esse homem que agora tem qualquer sentimento quando ele estava fazendo aquilo? É a mesma pessoa, né? Então ela falava que ela não tinha dó nenhum do que ele estava passando. Ela também disse em algumas entrevistas que muitos familiares das vítimas já não eram mais vivos, né? Tinham falecido e tudo mais. Então, ela tinha que estar lá por essas pessoas também, né? Como se ela fosse uma representação de todo mundo que não podia estar ali naquele momento e ver esse homem ser executado. Bom, esse caso, ele tem um filme. Esse filme você consegue ver no YouTube. Tem vários canais que colocaram esse vídeo. Alguns têm uma qualidade melhor, outras não. Eu assisti alguns trechos para ter uma base, assim. Mas esse filme, ele foi produzido com a ajuda da Lisa. Então, tem muito a versão dela, assim, né? Tipo, o lado dela. Não é, como eu falei aqui para vocês, um documentário sobre o cara. Né? Nesse caso aqui é a história dela. Tanto que o nome do filme é, se eu não me engano em português, Acredite em Mim, é a história de Lisa McVeigh. Então é a história dela. O filme é de 2018. Vou deixar algum link que eu achar assim que a qualidade tá mais legal aqui embaixo, caso vocês queiram assistir. Eu vou colocar aqui agora na tela só para vocês visualizarem, gente, o estrago que esse homem fez em um ano, né? Vou colocar um calendário aqui e aonde tá marcadinho é o dia que ele matou uma mulher. E aonde tem ali o nome da Lisa foi o dia que ela foi sequestrada. Ou seja, no meio ali daquilo tudo da Lisa, ele depois ainda continuou, né? Essa barbaridade. O que me faz pensar, assim, por que realmente que ele deixou a Lisa ir embora? Porque eu li em alguns lugares que ele chegou a dizer pra ela, quando ele liberou ela lá naquele estacionamento do Outlet, que era pra ela chegar em casa e falar pro pai dela que ela só tava viva por causa dele. Era mentira essa história que o pai tava doente, né? Eu já falei aqui pra vocês, mas ele acreditou nela. Ele acreditou que ela tinha esse pai pra cuidar e acabou liberando ela.
por que que ele acreditou nela, né? Ou será que ele viu nela realmente uma mulher que não resistiu a ele? Ela chegou a querer ser namorada dele. E daí pra ele isso não era interessante, sabe? Daí ele de alguma forma perdeu o interesse nela. Ou realmente ele acreditou nessa história do pai, que ela tinha que cuidar desse pai doente. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas é inacreditável que ele tenha liberado ela, né? Quando a gente vê depois que ele acaba tirando a vida de 10 outras mulheres porque ele deixou a Lisa ir embora. E daí tem toda essa história, né? Que no dia que aconteceu, a Lisa iria tirar a própria vida. E chega um cara com essa intenção, porque eu acho que era essa a intenção que ele tinha no início, acabou mudando, mas era essa a intenção dele. E daí, naquele momento, ela descobre que ela não quer mais aquilo, que ela quer viver. E depois disso, ela vive muito intensamente até hoje. Mas pra mim, esse caso, assim, é bem marcante por isso. Pelas coincidências trágicas dele. E eu tô louca pra saber o que vocês acham. Por que vocês acham que ele liberou a Lisa? Vocês acham que ele, de alguma forma, teve dó dela porque ela disse que tinha um pai doente? Vocês acham que ele caiu naquela história que seria a namorada dele já não queria muito interesse, porque ele queria alguém que, de repente, resistisse a ele? E o que vocês acham da Lisa, né? Porque a Lisa, pra mim, é uma mulher muito, muito forte. Fora tudo que ela passou na infância, na adolescência. E daí esse sequestro, depois disso tudo, ainda ajuda a prender o sequestrador, que na verdade era um assassino em série. E ainda se torna uma policial, uma mulher incrível, que motiva várias pessoas, que continua falando do que aconteceu, porque ela não quer que ninguém esqueça a história das 10 vítimas que não tiveram a mesma sorte que ela. Pra mim, ela é sensacional. E é isso, eu quero muito saber a opinião de vocês. E é isso, gente, pro caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se forem sugerir casos pra mim, coloquem sugestão de caso. Eu acho, gente, que eu vou criar um e-mail, de repente, pra vocês me mandarem sugestão. Vocês podem já até escrever mais coisas, né? Porque às vezes aqui no comentário fica meio ruim de escrever. Pode me mandar links ou qualquer coisa assim. E vocês me ajudarem a fazer os roteiros aqui pro canal. O que vocês acham? Outra perguntinha aqui no final para os que ficam. O que vocês acham de eu abrir a comunidade aqui de membros? Eu acho bem complexo, né? Porque eu acho que o membro tem que ter um conteúdo separado, mas eu aceito ideias de vocês, o que vocês gostariam de ver aqui, caso fossem membros do canal, tá bom? Então eu vou esperar esse feedback de vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!